E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre os principais produtos da SAP voltados para pequenas e médias empresas. Quero fazer um comparativo do SAP Business One, o nosso B1, o Business One, com o SAP S/4HANA Public Cloud. E também quero responder uma pergunta que se fez muito, rolou um burburinho aí no mercado nesse ano, no ano passado, no Brasil, nos Estados Unidos, lá na Europa também, sobre o B1 está acabando? Será que o SAP Business One vai acabar? Eu quero responder essa pergunta hoje nesse vídeo e também fazer um pouco desse comparativo com você. Então, você que está interessado aí em saber mais sobre esse assunto, já deixa o seu like, comenta, vem compartilhar aqui com a gente, aprender um pouquinho mais sobre SAP nesse vídeo que está imperdível. Vamos lá? SAP Business One, SAP S/4HANA Public Cloud. Vamos entender aqui o que são as suas diferenças e o futuro aí, principalmente do SAP Business One, nesse contexto atual de migração para computação em nuvem. Vamos lá. O que é o SAP Business One? Bom, para você que às vezes está chegando aqui agora, não está muito ligado em como esse mundo funciona, deixa eu te falar. O SAP Business One ele é um ERP. ERP é um Enterprise Resource Planning, um software voltado para a gestão de processos de negócios, que ajuda as empresas a controlar ali os seus processos. E quando a gente fala de SAP Business One, a gente está falando de um produto que só é o mais vendido da SAP em número de clientes. Então vamos lá, pensa comigo. Pega todos os produtos da SAP. De todos os produtos da SAP, o que mais é vendido em número de clientes é o Business One. Então nós temos hoje aí mais ou menos 80 mil empresas no mundo que utilizam o SAP Business One em mais de 170 países, totalizando aí mais de 1,2 milhão de usuários. É muita gente, é muita empresa usando hoje o B1. Ele também oferece funcionalidades abrangentes como a gestão de finanças, vendas, compras, inventário, produção e é altamente customizável. É muito fácil hoje você criar um campo de usuário, é muito fácil você usar o B1 Usability Package para fazer o que você quiser ali em termos de customização. É fácil, é escalável e também atende aí necessidades específicas de cada negócio. Além disso, o B1 ele conta com um ecossistema robusto de parceiros e soluções complementares, aquilo que nós chamamos no mercado de add-ons. Então hoje, para você ter uma ideia, existem cerca de 300 parceiros globais aí, oferecendo mais de 500 soluções add-ons, soluções adicionais. E o S/4HANA Public Cloud? Vamos falar um pouquinho dessa solução que está aí oposta hoje ao Business One, na cesta de pequenas e médias empresas. A SAP, inclusive, chama isso de Grow, essa vertical para pequenas e médias empresas. Então, vamos lá. O SAP S/4HANA Public Cloud é uma solução ERP completa, inteligente, ela é pronta para uso na nuvem, ela aproveita aí o poder da AI, da inteligência artificial, para otimizar os processos de negócios. Ela é baseada aí em uma implementação fit to standard, onde o cliente ele vai se adaptar, se ajustar aos processos validados da SAP, as melhores práticas de mercado. É uma plataforma que é baseada em SAP HANA, oferece processamento de dados em tempo real, análises avançadas, tudo aí do bom e do melhor, top notch aí de ERP, de soluções para negócios. Então, é importante falar aí, às vezes você não está entendendo muito do que eu estou falando, né? Esse cara está falando de nuvem, o que é isso e tal? O que é computação em nuvem? Deixa eu fazer um brief aqui nisso para você. Computação em nuvem, ou cloud computing, é a entrega de serviços de computação, como servidores, armazenamento, banco de dados, processamento, rede, software, análises, tudo isso pela internet. Então pensa o seguinte, você hoje está na sua casa e você vai assistir um filme, uma série, você vai lá e loga no seu Netflix.
E você está usando a internet para consumir esse serviço. O seu Netflix ele também pode ser acessado através do seu computador ou até o seu celular, o seu iPad. Então isso é um serviço que está sendo consumido pela internet. A nuvem aí, nesse caso, é a internet. Então as soluções de negócios, ERPs, os softwares de gestão, eles também funcionam dessa forma. Quando a gente fala em nuvem, é isso. Permite o acesso flexível aos recursos de TI, escalabilidade conforme a demanda e uma redução de custo aí com infraestrutura física, porque a empresa não precisa hoje ter um custo com servidor, com networking, com recursos que entendem, né, como gerenciar ali o servidor, em estruturas de backup avançadíssimas. Com cloud computing, nada disso é necessário e você também tem um poder de escala muito abrangente. Mas vamos lá, respondendo então essa pergunta que eu prometi no vídeo, com toda essa evolução do mercado, com o S4HANA Public Cloud chegando com muita força, com a SAP, a própria SAP colocando todas as fichas no Public Cloud e fazendo um trabalho muito legal de marketing, de divulgação e conversando com os parceiros para que eles vendam e implementem o Public Cloud, veio toda essa questão. O SAP Business One vai acabar? E esses rumores no mercado sobre o fim do Business One começaram a se espalhar, chegou muita coisa em mim aqui nos Estados Unidos, muita coisa foi falada no Brasil e eu quero responder isso. A verdade é que a SAP ela continua investindo significativamente no produto, no Business One. A SAP está colocando muita coisa, está tornando o B1 apto para a próxima geração e para a próxima década, inclusive, habilitando ali serviços, por exemplo, como o BTP, o Business Technology Platform, para que o B1 também acompanhe toda essa transformação digital que está acontecendo. Mas vamos lá. Eu acho que vale aqui a gente fazer essa pergunta para alguém muito especial. E eu convidei aqui o meu amigo, o Richard Graham, que é só o maior influenciador de SAP Business One do Brasil, um dos maiores aí do mundo, inclusive, no que diz respeito a SAP Business One. E se alguém pode responder isso de maneira 100% aqui, se o SAP Business One vai acabar, é o meu amigo Richard. Então, Richard, responde pra gente aí. O B1 vai acabar? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero começar esse vídeo aqui dizendo que é uma honra estar fazendo parte aqui de um trecho aí do vídeo do nosso amigo Jonathan. Jonathan hoje é uma referência para nós aqui do Brasil, né? Quanto a sua carreira no SAP Business One, seu crescimento, as suas mentorias. Então, começar esse vídeo dizendo que é muito bom estar aqui, fazendo parte desse momento. Muito simples, muito tranquilo. A gente vai falar sobre, né, a questão aí do SAP Business One no quesito roadmap de produto, né? E o que esperar dele aí nos próximos anos. Então, eu gosto sempre de começar falando um número que a maioria já conhece, né, que é um RP que tem mais de 80 mil clientes no mundo. Pessoal, esse é um número muito expressivo, né? 80 mil clientes no mundo e no Brasil é aproximadamente 8 mil clientes rodando. E assim, pessoal, são, né, aproximadamente, que a gente não tem um número exato, né? A SAP ela não abre esse número para nós, mas você imagina, 8 mil clientes, mas grupos empresariais, né? Então, por exemplo, eu atendo clientes que é um grupo empresarial que tem 60 CNPJs, 120 CNPJs, então se você contabilizar em números de CNPJs, de empresas, esse número é muito maior, né? Mas a gente vê esse potencial, uma ferramenta potencial com esse número aí, não tem como de uma hora para outra parar de fornecer uma solução como essa. Então, e visto isso, né, pessoal, a SAP ela tem investido, tem feito investimentos grandes, né, nesse sistema. A gente tem aí um roadmap no momento até 2027, então já tem aí uma projeção para os próximos anos.
o que a gente tem muito falado, né, nas mídias sociais, aí com os parceiros, é a questão do Web Client. Então hoje, por exemplo, para você ter o SAP Business One, você precisa instalar ele no servidor Linux, né? E a parte a gente chama de Presentation, né? Que é o servidor que o usuário vai conectar. Hoje, se você for acessar a web, ele vai emular um terminal server dentro do browser, né? E a SAP tem investido nisso e já tem entregado a maioria das funções do SAP Business One em Web Client, que realmente é web, né? Com HTML5 e tudo mais. E esse é um investimento pesado que está vindo aí dos últimos anos, tem sido entregue agora. Isso tem a evoluir ainda mais para frente, já está no roadmap da SAP e ela muito se fala sobre isso. E outra onda é os parceiros, né? Então todos os grandes players do mercado, falando aqui do mercado brasileiro, né, já estão investindo em Web Client. Então você vê soluções fiscais, soluções bancárias rodando em Web Client, né, que você não precisa fazer a instalação do add-on dentro do SAP. Então você tem o SAP numa Business One numa linha de roadmap e os parceiros acompanhando tudo isso, né? E aí, diante disso, também gostaria de trazer alguns números meus aqui, né? Eu, hoje, a gente falando aqui 2024, né, dezembro, a gente está entregando 6 Go Lives, 6 projetos agora final do ano, né? Então, a gente tem uma média de 30 projetos por ano, então é um número bem expressivo, né? A mão de obra ela é escassa no mercado e com essa quantidade de vendas e de implantações, né, e metas, a SAP tem uma meta muito agressiva e a parte comercial que opera aí para fazer esse número acontecer. Então, se a gente tem aí em média 30, 40 projetos por ano, então com certeza é uma vertente muito boa, né? Muito relevante. A cada parceiro no Brasil, a gente deve ter mais de 20 parceiros no Brasil, então veja o quanto essa onda ainda é forte de SAP Business One, né? E outro ponto que é bem relevante comentar, né, se falando de roadmap de produto e de fortalecimento da marca SAP Business One no Brasil e no mundo, são as soluções embarcadas. E a gente tem que começar a olhar para isso. Então, o SAP Business One, ele tem uma estrutura muito forte e um compliance muito seguro. Então, você tem uma segurança da tua informação, né, no core, que é o back-office. E o que acontece? Grandes empresas que têm grandes soluções, eles precisam de um RP para embarcar essa solução. Então, eles olham o SAP Business One com uma facilidade de uso, facilidade de desenvolvimento e embarcam a sua solução dentro do SAP Business One. Então, se a gente falar de roadmap de produto, de soluções embarcadas, é infinito, né? Eu conheço players de agronegócio forte que tem todo o conhecimento do agro que utiliza o SAP Business One. Então ele fala assim, cara, eu preciso de um RP para fazer ali o meu financeiro e o meu back-office. Então eles plugam no SAP Business One e toda a inteligência de negócio está nessa solução embarcada ao Business One, né? Então, às vezes a gente fica limitado em olhar apenas o SAP Business One, mas não. O ecossistema e as soluções embarcadas são gigantescas. Muito se vê no mercado, por exemplo, manufatura, onde você tem uma expertise gigantesca em manufatura e um player embarcando a sua solução no SAP Business One, né? Eu tenho parceiros aí com essas vertentes. Então, às vezes a gente se limita a olhar só para o SAP Business One, mas é um ecossistema gigantesco, né? A gente tem um número que são mais de 500 empresas desenvolvendo em cima, homologadas, mais de 500 empresas homologadas desenvolvendo em cima do SAP Business One. É inevitável, né? O crescimento, né? É inevitável positivamente o crescimento disso tudo,
né? Então, tem algumas contas que a gente nem apresenta o B1, você apresenta a solução embarcada e ele já vende o Business One junto, né? Então, acontece isso tudo. Eu não gosto, pessoal, de falar a frase o SAP Business One vai acabar. Eu nem me pergunto isso, né? Porque é muito mais, eu vejo o Business One em crescimento, ofertando soluções de negócio, ofertando soluções para os clientes. Então, numa questão, numa tecnologia nova sendo embarcada e apresentada. E respeitando as ondas do mercado, com IA, com inteligência artificial, com machine learning, com tudo que tem direito, né? E um último ponto aqui, né, já me estendi bastante, falando de serviço, né? Para você que quer começar uma carreira. Então, veja esses números que eu apresentei, né? São só na consultoria que eu trabalho, mais de 30, 40 projetos por ano. Então, é um número muito alto, expressivo, né? E agora a gente tem a questão da reforma tributária, que também reflete no SAP Business One. Então, toda a parte de mudança de códigos de imposto, então, você ter que configurar tudo isso e sustentar já a base instalada é uma vertente muito forte, né? Pessoal, não tem mais o que dizer, né? Aqui de forma resumida. Então, o SAP Business One, ele nasceu e ele veio para ficar, né? Se você ainda não me conhece, eu também tenho um canal do YouTube, né? E hoje o meu canal do YouTube, em termos técnicos e apresentados de soluções de erros, treinamentos, o meu canal do YouTube é o maior do Brasil. E a gente faz essa parceria com o Jonathan, né? O Jonathan é muito forte nessa parte do exterior, né? De conseguir fazer mentoria e formar profissionais. Então, a gente é parceiro nisso, seguimos forte aí com SAP Business One. Incrível, sensacional. Richard, muito obrigado pela sua participação aqui no vídeo. Muito legal essa aula de conhecimento que você trouxe falando do Business One e dando aqui a sua opinião. Então é importante reforçar isso para você, que o B1 não vai acabar e que realmente a SAP está investindo muito em uma melhoria contínua dos seus produtos. Vamos lá, trazendo um pouquinho aqui de highlights do roadmap do SAP Business One. A gente está falando de transformação em nuvem. O Richard falou um pouco disso, mas é importante eu reforçar aqui que quando a SAP fala em adaptação desses modelos flexíveis, on-premise e cloud, gerenciada por parceiros com a integração do BTP, isso também inclui o Business One. Então, de melhorias, a gente está vendo aí o Business One se tornando cada vez mais web. A gente tem aí o Web Client, agora, né, no SAP Fiori aí com uma interface moderna, agora também para vendas, compras, serviços e análises avançadas. Se você olhar o roadmap, inclusive eu estou deixando o link aqui embaixo para você olhar a documentação completa do roadmap do SAP Business One. A gente está falando aí de uma integração com a Microsoft 365, Word, Excel, MS Teams. A gente também está falando de suporte às novas regulamentações locais. Nós sabemos que os parceiros locais fazem um trabalho excepcional com add-ons para atender às demandas locais, mas a SAP também está de olho nisso. Quando a gente fala de nota fiscal eletrônica e compliance fiscal para países como Brasil, Portugal, Israel, entre tantos outros, isso também está descrito aqui no roadmap. Expansão de funcionalidades móveis, por exemplo, gestão de projetos, produção, análises preditivas e expandindo aí a localização global para mais países. E quando a gente fala de uma próxima geração, uma versão nova, né, falando de versão 11 do SAP Business One, já planejada aí para garantir mais longevidade e mais inovação, a gente vê um aumento da integração com o SAP BTP para soluções personalizadas e escaláveis. Então, como mensagem final, o SAP Business One ele está mais vivo do que nunca, com um futuro claro e promissor aí de inovação, suporte, e para as pequenas e médias empresas é a solução que equilibra aí hoje flexibilidade, custo e impacto. Então, se você tem interesse em ingressar nessa área e aprender mais o SAP Business One, aprender mais sobre esse mercado, o mercado para pequenas e médias empresas, clica no link aqui embaixo e descubra como que eu transformei minha carreira
trabalhando com SAP, como que eu saí do Brasil em 2016, fui para Inglaterra, trabalhei no Catar, agora estou nos Estados Unidos, e todas essas portas que essa carreira abriu para mim. Então, se você quer aprender SAP Business One do zero, mesmo sem ter experiência, e transformar sua carreira aí, clica no link aqui embaixo e descubra, tá todas as informações aí para você começar agora mesmo a aprender essa solução. Conhecimento nunca é demais. Inclusive, o conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, aproveite essa oportunidade, transforme a sua carreira agora mesmo. Vou trazer um próximo vídeo falando de S/4HANA Public Cloud. Qual que é a ideia desse produto? Por que a SAP está pensando com esse produto? Inclusive, fazer um comparativo do S/4HANA Public Cloud com o Business One. Então, se você gostou, deixa o like aí, comenta. Vai lá no canal do Richard, dá uma força, se inscreve no canal dele. Tem muito conteúdo técnico de SAP Business One lá no canal do Richard. E eu te convido a fazer uma visitinha lá também, tá bom? Deixe seu comentário, sua sugestão para um próximo vídeo. Vamos agitar aí esse mercado de pequena e média empresa, esse mercado SAP e começar aí 2025 com muita força, tá bom, gente? Um abraço para você e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!